Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, né? Eu me chamo professor Everton, eu sou da UFVJM, campus do Mucuri, aqui em Teófilo Otoni, e eu estou lotado no Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia, e estou como integrante da comissão FORPED desta universidade. Aí, só lembrando que a comissão FORPED, ela tem como objetivo promover o aprimoramento pedagógico permanente do corpo docente. É isso que a gente busca aqui, promovendo esses encontros. Então, hoje, dia 15 de dezembro de 2020, estamos iniciando, né, primeiro dia de evento, que consiste no quinto Seminário de Formação Pedagógica Docente, reflexões sobre as atividades não presenciais da UFVJM, evento feito com muita dedicação pelos docentes e para os mesmos, onde se busca o compartilhamento de experiências para que assim possamos abrir novos horizontes a respeito das nossas atividades, principalmente no sentido de superar os desafios presentes nesse período de ensino remoto. Eu agradeço a toda a equipe pelo apoio e dedicação, ao professor Ronan Van, que está aí, inclusive, gerenciando, né, os grupos de trabalho. Agradeço a todos os ouvintes, né, o professor Tiago está aí presente para nos prestigiar e também contribuir com as suas experiências, né, e com certeza agradecer aos nossos convidados. Então, a equipe Forped, preciso registrar aqui, né, ela é muito grata à professora Raquel Saponaro, que possui graduação, no caso, licenciatura plena em Física pela UFRJ, mestrado e doutorado em Filosofia, com ênfase em Metafísica do século XVII e História da Filosofia, pela PUC-Rio. É professora classe D, associada a do Instituto de Ciência e Tecnologia da UFVJM, campus JK, e coordena o Núcleo de Filosofia e História da Física Matemática desde 2012, desenvolvendo projetos em várias linhas de pesquisa, tais como estudos de problemas epistemológicos voltados para a educação da física e da matemática, estudos de história e filosofia da matemática e da física, e, por fim, estudos de lógicas. Né? A comissão também agradece muito ao professor Alexandre Ramos, que possui graduação em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Minas Gerais, e nesta mesma universidade possui mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica. Atualmente é professor da UFVJM, campus JK. Né? E, por fim, agradecemos também ao professor Wellison Tiano, que é licenciado em Física pela Universidade Federal de Alagoas, mestre em Física e doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é professor adjunto da UFVJM, campus Janaúba, e os interesses atuais de pesquisa consistem em Física da Matéria condensada, né? Biofísica, metamateriais, antenas, astrofísica e ensino de física. Tá bom? Então, só para explicar melhor a nossa dinâmica aqui, a ideia é que cada um dos professores, né, façam uma fala expondo as suas experiências, né, sobre esses desafios do ensino remoto, e após aproximadamente 15 minutos, aí o outro professor vai fazer a fala, e após os três terminarem as falas, nós abriremos para as perguntas, para o público aí que se inscreveu, tá bom, exporem as suas experiências. Então, eu gostaria de iniciar com a professora Raquel Saponaro, pode ser, professora? Pode. Pronto, então eu quero passar a palavra para ti. Tá, obrigada, boa tarde a todos. Eu vou aqui apresentar o meu PDF, tá, que já está até posicionado. Então, espera aí que eu... a minha enrolação com a ferramenta não é que a ferramenta é ruim, é porque eu sou enrolada com praticamente tudo. Então, só um minutinho, que eu já Sem vou. problemas.
Tá transmitindo, tá, vocês estão vendo? Perfeitamente. Tá. Então tá. Então, minha experiência no ensino remoto, né, e algumas percepções discentes, que é uma pequena pesquisa que eu fiz, que eu vou mostrar para vocês. Bom, inicialmente, eu dividi a apresentação em início, meio e fim. Então, ela é muito rápida, porque são poucos slides. Início, tá? A montagem das disciplinas. Quando quando o calendário foi cancelado e começou mesmo a coisa do isolamento, e, enfim, todas as precauções necessárias, etc., eu comecei a vislumbrar o uso, né, o ensino remoto. Então, eu comecei a aprender, né, a estudar e aprender, né, o Google Classroom, né, o Google Drive, o QuickTime Player, que eu utilizo para gravar, me atende perfeitamente para gravar os vídeos, o Google Meet, comprei uma mesa digitalizadora, comecei a usar a mesa digitalizadora sozinha, só para ver como é que funcionava e testar alguns softwares, entre outras coisas, entre outros softwares que eu comecei a estudar e a aprender. Quer dizer, para mim, isso, particularmente, foi muito bom, porque, assim, eu gosto muito de aprender coisas novas. E eu acho estudar uma delícia. Então, quer dizer, isso para mim foi uma oportunidade que eu não teria, por exemplo, se as aulas presenciais, não que eu goste do Covid, mas assim, eu não tenho muito tempo com aula presencial, então eu estava com tempo e eu pude fazer isso. Montar o plano da unidade curricular de modo mais fiel possível ao plano original. Quer dizer, na verdade, eu não queria que houvesse muitas diferenças entre o plano que eu ia aplicar nas disciplinas remotas e o plano que estava, porque eu estou ofertando exatamente as disciplinas que eu estava ofertando em 2020/1 presencial. E aí, eu não queria que o plano ficasse muito diferente, até porque eu estimulei os meus alunos que já estavam inscritos no presencial a fazer o remoto, e eu não queria esse choque, digamos assim. Então, eu procurei minimizar isso, tá? Uma coisa que eu achei muito legal no novo formato do plano do remoto que a Prograde apresentou foi a coisa das bibliografias extras, tá? Que é uma coisa que eu já usava bastante em sala de aula, que eu uso muitos artigos, etc. E eu pude explorar mais ainda essas bibliografias extras, tá? Sempre, claro, com coisas abertas e legais, nada de pirateado, nada disso. Outra coisa que aconteceu foi uma oportunidade de inovar nas avaliações, sair daquela coisa do trabalho escrito, ou da prova, ou do seminário. Até que o seminário é uma coisa interessante para se fazer, principalmente nesse ambiente do Google Meet, mas eu, particularmente, optei por não usar o seminário. Eu acho que eu uso muito no presencial, eu queria tentar coisas novas. E, assim, foi bem sucedido a experiência assim, inicial, para começar. O meio, que são as aulas, né, que estão agora na reta final, uma coisa que eu pude fazer mais do que eu faço presencialmente foi respeitar o tempo dos discentes, né? Porque, assim, eu estou ofertando, por exemplo, se a gente está fazendo a minha unidade, não tem nenhum fazendo só a minha unidade curricular. A maioria está fazendo a minha unidade curricular e outras unidades. Então, aquela coisa, eu tive uma preocupação muito grande em não encharcar o aluno de avaliações e textos e etc. Sim, cobrar, dar e poder pensar bem nessa dosagem, tá? Tá sempre
pensando que ele está fazendo outras disciplinas. Uma outra coisa que eu experimentei, que é uma coisa que até que meus colegas, muitos colegas já faziam no presencial e eu nunca fiz, até fazer um discurso contra, para ser sincera, foi aumentar os espaços de diálogo usando o WhatsApp. Criei grupos, né? Grupos de WhatsApp, um para cada turma, e os grupos são muito ativos. E não só isso, tem assuntos que, eventualmente, o aluno quer tratar em particular, o aluno me manda um zap particular. E, quer dizer, eu descobri que eu tinha um pouco de medo de utilizar o WhatsApp com o aluno, que eu achei que meu telefone não ia parar. E, na verdade, não aconteceu isso. Existe, claro, uma carga maior de mensagens, mas nada assim que me atrapalhou muito, tá? Uma outra coisa que o ensino remoto me proporcionou é essa coisa de ser e estar mais disponível do que eu estou quando eu estou no presencial. Porque no ensino presencial, o que acontece? Eu estou disponível em sala de aula, eu particularmente não trabalho com a ideia de horário de atendimento, né? Mas, assim, eventualmente o aluno chega, passa pela minha sala, eu trabalho de porta aberta, e me vê fazendo alguma coisa, ele não entra, porque está com receio de me atrapalhar, etc. Eu senti que eu estava mais disponível para os alunos, né, e os alunos estavam explorando mais essa disponibilidade. Para não dizer que está tudo maravilhoso, eu detectei um problema que eu continuo pensando sobre ele, e até agora eu não consegui ter uma resposta para ele, que é o controle de presença, né? Nós temos que controlar a presença do aluno. E a única maneira de você controlar essa presença é através da entrega dos trabalhos, não é? Mas isso é pouco. Tá? Não há um controle assim, real de presença. Eu faço chamada em sala de aula, chamada nominal. Eu não tenho como fazer isso. Eu não ficar perguntando quem está e quem não está. Um troço meio estranho. Né? Fim, né? Que seria a semana que vem, e o futuro. Né? Eu ouvi muitas, e continuo ouvindo, eu vou mostrar para vocês, manifestações espontâneas de apoio e elogios ao modo que as minhas unidades curriculares estão sendo ministradas. O pessoal gostou das minhas apresentações, das minhas ideias, dos meus meets, e, enfim, eu fiquei muito satisfeita com o retorno, eu tive um retorno muito bom. Isso aqui, quer dizer, que eu ia fazer, eu fiz um questionário avaliativo pequeno, tá? Porque nada assim de muito grande. Na verdade, eu pensei bem em que eu ia perguntar, eu queria perguntar poucas coisas, e eu consegui resumir o meu interesse em 2 perguntas, somente. Então, eles tiveram que responder 2 perguntas, só isso, tá? E, para mim, foi a coroação, né? Foi ser procurada por uma discente de uma das unidades curriculares, porque ela quer fazer um TCC, não é fazer um TCC comigo em alguma coisa, ela quer fazer um TCC comigo sobre um assunto específico que foi tratado dentro do curso, tá? E, atenção, eu dou aula no Instituto de Ciência e Tecnologia, mas, ao contrário do meu colega Alexandre, que dá aula de cálculo numérico, de computação, de, enfim, programação, etc., eu dou aula de filosofia e de sociologia, que é uma coisa que o engenheiro, ele não é muito, entendeu? Ele não acha assim, ele não é muito, ele pensa assim, por que ela está falando essas coisas para mim? Não é para isso que eu estou aqui, eu estou aqui para fazer outra coisa, né? Então, você ser procurada para desenvolver, junto com o aluno, um TCC de um ponto de sociologia, eu fiquei, assim, bastante orgulhosa do que eu estou fazendo. Bom, a pesquisa que eu fiz, eu perguntei para o aluno qual foi o nível de esforço que ele teve na disciplina, né, que ele avalia, como é que ele percebe o esforço que ele fez para concluir a disciplina. Aí eu botei
fraco, moderado, satisfatório, muito bom e excelente, tá? E perguntei para ele o nível de aprendizado, o que ele reteve, né? Se ele reteve o nível de aprendizado dele foi fraco, a mesma coisa, moderado, satisfatório, muito bom, excelente. Eu queria saber o quanto que ele achou que a disciplina estava dosada, bem dosada, e quanto que ele aprendeu alguma coisa. E o resultado que eu obtive foi esse aqui. O nível foram 52 respostas de 70, tá? Quer dizer, não são exatamente 70, eu diria de 60, né? Porque teve gente que se inscreveu e nunca apareceu. De 60, eu tive 52 respostas. O nível de esforço foi um nível de esforço muito bom. Quer dizer, o aluno se esforçou, quer dizer, isso tem a maioria, não é assim uma maioria assim, não é muito maior do que a segunda, que foi satisfatório, mas, enfim, ele achou que o nível de esforço estava adequado, né? Estava muito bom. E o que eu fiquei bem mais satisfeita foi com a questão do nível de aprendizado, né? Que 44,2% disse que o nível de aprendizado foi excelente. Quer dizer, ele conseguiu aprender bastante coisa. Quer dizer, o gráfico, ele revela aqui resultados que assim, me surpreenderam, tá? O resultado foi muito bom e eu estou muito satisfeita com essa experiência. Sinceramente, eu recomendo. Não sou contra, não. Eu recomendo o ensino remoto. Obrigada. Só isso. Ô, professora, que maravilha essa sua pesquisa, né? Porque a gente, às vezes, cria aquele clima de histeria, né? Aquela coisa, não, vai ser um problema, vai ser um caos, que ninguém vai entender nada e tal. Mas aí, quando a gente passa a fazer uma análise mais quantitativa, quando a gente passa a observar de perto o problema, a gente acaba se equivocando, né? Eventualmente. Olha esse caso aí, por exemplo. Então, poxa, eu fico feliz por isso e queria até saber se você poderia disponibilizar esse material Claro, para, maravilha, para a comissão Forped, e também eu faço parte de outra comissão, que é a comissão própria de avaliação, que avalia indicadores, né, onde mandar o PDF que eu mando para você. certo, eu vou conversar com a senhora após a palestra, Tá? porque eu acho que vai ser importante para a gente conseguir alinhar novas ações, entendeu? Porque o cenário não é exatamente como a maioria pensa, né, nesse Não, caso pelo aí. menos nas minhas unidades curriculares não é. Exatamente. E aí, essa é uma iniciativa interessante. Eu também utilizo utilizei também o WhatsApp, não tive grandes problemas, eu pensava que ia ser um inferno, só que não foi isso, né, foi uma coisa controlada, né, a procura houve sim, final de semana, Claro. domingão, só que também eram procuras pertinentes, sabe? E que também não ocupou o meu domingo inteiro para responder, sabe? Então, eu acho que é por aí. Bom, eu quero agradecer aqui aos demais participantes, né? Ana Fabrícia, Débora, tá bom? Poliana, que chegou depois, professor Wellington, que chegou e acabou saindo aqui. Mas sejam muito bem-vindos, né? Muito bem-vindos todos. E aí, para que a gente possa progredir, então, professor, eu vou passar a palavra agora para o professor Alexandre, tá certo? E daqui a pouco a gente acaba discutindo melhor sobre outros aspectos da sua fala. Professor Alexandre, pode ficar com a palavra, viu? Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, para compartilhar as experiências, né. Então, eu fiz um relato, né, na verdade, eu estou em viagem nessa semana, e eu não estou com o meu equipamento para mostrar. Então, como eu já sabia que isso ia acontecer, eu gravei um vídeo de 15 minutos para fazer a apresentação, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Eu só queria falar que eu estou com duas turmas de cálculo numérico, um total de 110 alunos. E é essa turma que eu vou focar, tá? Além dessas turmas de cálculo numérico, eu tô com uma turma de introdução e também com a turma de TCC do BCT, tá?
O que eu tive mais trabalho foi a parte de cálculo médio. Então, essa que eu vou privilegiar aqui na apresentação. Só um minutinho, vou colocar aqui para vocês. Aparecendo aí? Sim, professor, está aparecendo. Ok, dá o play aqui. Então, a primeira ferramenta que eu utilizo, né, nesse computador aqui, eu tenho um computador que não tem webcam, é um computador de mesa, então eu uso um celular velho para simular uma webcam. Então eu utilizo o aplicativo DroidCam, tá? Você tem que instalar o aplicativo no computador e no celular, né? Você pode conectar pela rede, mas aí fica com lentidão. Eu uso o USB aqui para conectar, né? Então, a partir desse momento aí, eu já posso, né? Ele tem que ficar aberto, né? Ele pode ser minimizado, mas ele tem que ficar rodando para funcionar como webcam. E eu preciso de uma segunda webcam para poder filmar o que eu estou escrevendo. Então, além do DroidCam, eu utilizo um segundo aplicativo que é o IP Webcam. Então, você tem que instalar esse aplicativo aqui no seu celular e tem um macete para ele funcionar conectado na USB. Se você procurar o IP Webcam no YouTube, você vai encontrar o videozinho desse rapaz aqui, né? Como transformar celular em webcam, né? Usando cabo USB. Então, esse rapaz ensina a usar o IP Webcam usando o USB, tá? Então, esse aqui é o OBS Studio. Ele é muito utilizado para transmissão, né? Então, tem que iniciar transmissão, você pode configurar ele para fazer transmissões ao vivo no YouTube, por exemplo, né? Eu uso só para gravar a tela, né? E fazer as composições de tela que eu preciso, né? Aqui, ó, é o que está sendo gravado, né? E aqui é uma prévia do cenário que eu quero colocar, né? Por exemplo, aqui eu estou usando a minha webcam. Então, se eu quero fazer, eu faço a transição aqui, ó. Então, eu mudei da tela que eu estava, né? Ela veio para cá e agora está gravando a webcam. Então, aqui, ó, aqui eu estou gravando o monitor 1, né? Eu criei uma cena aqui com o monitor 2, então tem duas telas, tá? E isso vai facilitar bastante para mim, né? Se você tem um computador aí com duas telas, é interessante, ou colocar um notebook acoplado a uma TV também funciona, tá? Então aqui tem o rosto, que é o webcam, tem aqui o quadro, né, que é o celular filmando dentro da caixa de leite ali. Então, essa é a gambiarra que eu fiz aí, né? Ó, peguei uma caixa de leite, né? Recortei as laterais aqui, utilizei essas luzes de emergência aqui para iluminar o papel, né? Então eu fiz esses buracos aí. Coloquei uma lá dentro também, ó, né? Para ficar bem iluminado. E esse buraco aqui de cima eu coloco o celular e eu consigo filmar o que está no papel ali embaixo. E aí eu fiz outras composições aqui, ó. Esse aqui é a câmera de rosto, né? Eu apareço com a câmera do rosto aqui embaixo, mais o monitor 1. Esse aqui, além do rosto aqui, aparece também o que está sendo a caixa de leite aqui em cima, né? No quadro. E aqui eu coloquei uma salinha de espera também, né? Eu uso isso antes da aula, né? Eu deixo a transmissão com essa foto enquanto a aula não começa, né? Aí tem o seguinte, né? Eu estou trabalhando com duas telas. Qual que é o macete? O macete é você vir aqui, ó. Isso aqui que está sendo gravado, eu posso fazer uma prévia, né? Projetor em tela inteira, né? Então eu posso colocar aqui isso aqui para ser projetado no segundo monitor. Então, isso aqui agora está aparecendo do meu lado direito aqui no segundo monitor. Então eu vou iniciar aqui uma reunião teste no Google Meet. Eu apresento a minha tela, né? Apresentar tela inteira. Aí eu pego o segundo monitor, compartilhar, né? Então, se eu pegar aqui a minha apresentação e fixar na tela, eu consigo ver o que eu estou apresentando, né? Então,
eu apresento exatamente o que eu estou vendo na segunda tela. E o que eu estou vendo na segunda tela é aquilo que eu estou gravando também para editar depois e publicar no YouTube. Um pouco sobre o que eu coloquei na sala de aula, né? A primeira coisa que eu fiz antes de iniciar o ensino remoto, eu já estava me preparando, então eu fiz um trabalho de curadoria, né? E aí eu coloquei cada capítulo aqui, né? Ó, apresentação, fiz uma revisão aqui que foi a parte 0, depois tem noções básicas de erro, parte 2, 3, 4, 5, até chegar na parte 6 de integração numérica. E aqui eu coloquei um capítulo de videoaulas, né? Que eu peguei videoaulas de referência. Se eu ver esse material aqui, eu tenho várias playlists aqui de cursos de cálculo numérico que eu estou aproveitando, né? Então, eu não fiz todas as aulas, né? Eu estou aproveitando material de outras pessoas. E a bibliografia aqui eu uso uma referência aqui da biblioteca. Tem alguns capítulos do livro, ele tem um vídeo do próprio autor. Então, dando sequência à resolução de sistema de equações lineares. Então, o próprio autor dá uma aula sobre o assunto, né? Então, muito legal a biblioteca digital que a gente tá tendo disponível. Então, o que eu fiz aqui, né, coloquei aqui vídeos, os vídeos que estão relacionados com esse assunto daquelas playlists lá que eu selecionei, né? Então, para cada assunto, eu coloquei os vídeos que estavam relacionados. Além dos vídeos, né, que eu coloquei, eu também gravei as minhas próprias aulas, né? Então, esse exemplo aqui de uma aula que eu gravei, né? Então, aqui eu apareço, eu uso isso aqui para escrever alguma coisa que precisa ser explicada, né? E nessa parte aqui tem o ambiente de programação que a gente utiliza, que é o Scilab, né? Então, eu fico variando entre as telas, né? Usando aquelas teclas de atalho. Então, essa foi a dinâmica das aulas que eu gravei, né? E, tanto das aulas gravadas quanto das aulas ao vivo. Né? Um pouquinho sobre as avaliações, né? O que eu fiz foi dividir os 100 pontos. Dos 100 pontos, eu fiz trabalhos em grupo, 50 pontos, metade dos pontos para trabalhos em grupos. Aí os grupos variaram de 5 pessoas, alguns com 6, né? E exercícios avaliativos. Eu optei por fazer um número maior de avaliações com a pontuação menor. Então, a frequência foi quase que semanal. Uma semana tem um exercício avaliativo individual, na outra semana tem um trabalho para entregar. Então, a gente estava sempre mobilizado, né? A ferramenta que a gente usou bastante para se comunicar foi o WhatsApp. Estava sempre tirando dúvidas dos alunos pelo grupo do WhatsApp. A avaliação individual funcionou da seguinte forma: eu libero o exercício às 18 horas da terça-feira e o aluno baixa o PDF e tem até às 20 horas para postar a resposta. Então, ele faz no papel, escaneia usando o aplicativo que eu passei para eles, né? Expliquei como é que usa, ou eles podem usar qualquer outro aplicativo também que tem essa finalidade, e eles postam a atividade. Então, ele abre o formulário. Então, aqui ele coloca o e-mail, aqui tem uma lista dos alunos, ele escolhe quem ele é, e aqui tem para adicionar um arquivo, que é o arquivo PDF escaneado, né? E cadê a prova? A prova está nesse link aqui, né? Tem aqui as instruções e tem a prova aqui. Ele vai no número de matrícula dele, vamos pegar isso aqui, por exemplo. Então, cai aqui no exercício, né? O exercício é individualizado. Cada aluno, né? Que já é outra prova. Cada aluno, as provas são parecidas, o exercício é o mesmo, mas os números são diferentes. Então, a resolução acaba sendo diferente para cada um. Então, isso aí mitiga um pouco a questão da cola, né? O exercício é individualizado. Né? Como é que eu fiz essa prova? Né? Eu usei o próprio Scilab para gerar o script, que gera o código
do LaTeX. Então, ele gera os arquivos do LaTeX, aí eu vou lá, compilo e gero o PDF. No script do Scilab, eu gero tanto a prova para os alunos, como a prova com o gabarito. Então, depois que as provas são realizadas, eu solto o gabarito. Então, aqui, ó, eu faço sempre 3 chamadas, né? A primeira chamada acontece na terça-feira, na quarta tem uma segunda chamada, na quinta tem uma terceira chamada. Porque falta luz, a internet cai. Então, eu fiz dessa forma. Toda avaliação, eu gero 3 provas diferentes, e aí o aluno escolhe se ele quer fazer a primeira, segunda ou terceira chamada. Eu vou falar um pouquinho sobre os trabalhos em grupo, né? Eu fiz alguns trabalhos, mas o primeiro trabalho eu acho que foi especial, porque eu quis fazer uma coisa diferente para motivar o pessoal, né, a entender como é que funciona a ferramenta do Scilab, né? Né, lá naquelas partes de videoaula, eu disponibilizei vários canais de vídeos de matemática. No primeiro trabalho, eu coloquei aqui vários vídeos de exemplo, né? Então, esse vídeo aqui, ele mostra, né, inspirado numa distribuição que ele espera das sementes de uma flor, né? Qual que é a distribuição ideal, né? Então, ele fica variando um parâmetro aqui e tem essa animação que acontece. Então, eu peguei esse vídeo e tentei reproduzir essa animação. Então, esse aqui é o vídeo que eu reproduzi. Eu coloquei uma musiquinha de fundo, né? E basicamente eu usei o Scilab para plotar os gráficos para cada um dos parâmetros. Então, eu gero uma figura, salvo ela no disco. Gero outra figura, salvo ela no disco. Então, eu salvo centenas ou milhares de frames aí, e depois combino tudo com um software que chama FFmpeg. Eu expliquei como é que faz isso para eles, né? Passei os comandinhos e a ideia era que eles procurassem vídeos com alguma inspiração matemática e tentassem reproduzir a animação da mesma forma que eu tinha feito. Então, depois que terminaram, né, eu coloquei aqui, ó, tem 18 grupos entregaram um trabalho e ficou bastante legal. Vou passar um trechinho aqui dos trabalhos que eu achei mais interessantes. Interessante que tinha que ter um fundo musical, né? E tinha que ser uma música livre, né? E tem que ter sempre um agradecimento aqui, um link para o vídeo original que está sendo reproduzido. Então esse aqui é um pêndulo, né? Animação de um pêndulo simples, mas são vários pêndulos aqui. Então aí o pessoal tentando. Isso aqui foi legal também, que é a série de Fourier. Como é que está sendo gerada uma onda quadrada aí. Isso é legal que ele só usa movimentos em linha reta, né? Mas dá a sensação de que é um ciclo, né? Eles vão aumentando aí, ó. A bolinha verde está fazendo um movimento circular, mas as bolinhas vermelhas estão fazendo movimento retilíneo. Então, ó, só tem movimento em linha reta nesse. Isso foi bastante legal, bastante simples e bastante legal. Então, basicamente foi essa a experiência que eu tive. Eu acho que foi bastante proveitosa. Eu tive uma turma com mais de 100 alunos, 110 alunos. E tem alunos que não fizeram nenhuma das atividades, né? Então, um aluno que trancou a disciplina. No total, eu vou ter
em torno de 81% de aproveitamento, né? Assim, os alunos que se matricularam foram até o fim e vão ser aprovados são 81%. Então, eu acredito que deu certo. Então, gente, isso aí é o que eu tinha para apresentar. Espero que tenha contribuído para algumas ideias aí para o pessoal. Obrigado. Então, gente, era isso aí, né? Aí depois a gente conversa mais um pouquinho, quem quiser saber mais. Ok? Obrigado. Maravilha, professor. Nós que agradecemos. Inclusive, a professora Madalena da Silva, tudo bem, professora? Ela pergunta se o senhor poderia nos passar o nome das ferramentas apresentadas posteriormente. Vou fazer uma listinha aqui e vou postar no chat. Certo, só um comentário. Então, antes de passar a palavra para o professor Wellison, fica muito claro aí, né, como que esse ensino remoto acabou nos proporcionando esse pensamento um pouco mais criativo, né? Então, o professor Alexandre acabou de explicar uma situação onde ele converteu aquele universo do cálculo numérico. Se você pega um livro de cálculo numérico para estudar, você sabe ver conta, basicamente, né? Só técnicas e técnicas e mais técnicas, e ele conseguiu converter isso aí para um universo mais lúdico, mais interessante, né? A professora Raquel também explanou uma situação aí onde a discente fez um link entre a parte mais de sociologia, filosofia, com a parte da engenharia. Então, quer dizer, esses links aí, eles vêm justamente a partir do momento que a gente pensa, tem um ambiente propício, né, a pensar criativamente. Então, você tem que estar um pouquinho relaxado, tem que ter tempo para isso, sem muita correria, e aí vem esses insights legais aí que a gente consegue oferecer algo legal para os discentes, e até eles mesmos conseguem fazer links, assim, realmente surpreendentes, né, como a professora Raquel explanou muito bem aí. Aí, pessoal, eu vou agora passar a palavra para o professor Wellison Tiano. Professor Wellison se encontra? Opa, me encontro sim. Bom, professor, então... Deixa eu tentar ligar a câmera aqui, porque eu estou com o celular. Certinho. Daqui a pouco abrimos para perguntas, viu, pessoal? Só um detalhe. Professor, com a palavra, viu? Vocês estão me vendo aí? Tranquilo? Vendo e ouvindo perfeitamente. E a câmera está funcionando normal? Normalmente também. Ah, beleza, porque eu estou pelo celular aqui, então eu peço desculpa, tá? Tá ótimo, sem problemas. Então, de acordo. Então, assim, primeiramente agradecer pelo convite, né, que foi feito aqui aos professores do campus, para a gente falar um pouco da nossa experiência, né, aí no ensino remoto. E aí eu vou trazer um pouquinho da minha experiência, né, não montei a apresentação, né, até porque eu imaginei que fosse um diálogo mesmo e tentar pontuar algumas coisas de como é que foram, né. Mas, então, a minha experiência é um pouco negativa, né, diante de já ter visto alguns colegas com experiências positivas, eu vou trazer o meu relato, que certa parte foi negativo. E eu quero primeiro começar explicando o porquê de ser negativo o relato, né? Já que realmente é um relato. Então, nós aqui do campo de Janaúba, e aí eu não sei como é que é a realidade dos outros campos, mas a nossa realidade estrutural para o ensino, principalmente ensino remoto, ela é uma realidade muito complicada. E eu nem tenho coragem de comentar da realidade dos nossos alunos, né? Considerando aqui a nossa região, o IDH, então, o ensino remoto, sem a estrutura adequada, né, para a gente fazer, então, ela já se torna realmente bastante complicada. E no nosso caso em particular, nós temos muitos alunos que não têm acesso, vamos começar a questão dos alunos, acesso nem à internet, às vezes não tem computador, enfim. E de maneira semelhante, nós, como os professores aqui também, a questão da estrutura física do campo de Janaúba hoje ainda também não é adequada, né? Nossa, para você ter uma ideia, os professores aqui não têm nem computador, que acredito que não seja a realidade dos professores dos outros campos. Nós não temos computador, a internet que tem aqui é Wi-Fi, pega e não pega,
entendeu? Então, são algumas coisas que parecem simples, mas não são. Os softwares, aí tem bastante software livre, mas aí alguns deles demandam uma capacidade do computador aí relativamente alta. E aí eu vejo que alguns colegas, como aconteceram aqui de Janaúba, alguns colegas compraram o computador, alguns colegas se juntaram, como foi o nosso caso aí no final, compramos software para tentar fazer transmissão via YouTube, né, porque tem muitos softwares livres, mas alguns são muito pesados, alguns são muito complexos para aprender, então demanda um tempo enorme para aprender a mexer no software, sem contar as diversas obrigações, né, diversas comissões, questões administrativas que estamos envolvidos. Então, a questão estrutural, pelo menos para mim, no meu caso, que o meu computador eu compartilho lá em casa, né, com criança e com tudo, então ficou uma situação muito complicada não ter a estrutura mínima dada pela universidade, né, softwares para a gente usar. Então, isso já foi um problema inicial para ser resolvido com a turma. Beleza, Everton? Então, só para a gente já contextualizar. E aí que começam alguns problemas. O segundo problema está atrelado às características intrínsecas da disciplina. Então, a disciplina que eu peguei para lecionar, acabei que tentei pegar, né, sem ter as condições, é uma disciplina de último semestre do curso de Engenharia Física. E aí é uma disciplina com aquelas contas, né, o pessoal que conhece matemática e conhece o que é física, é aquelas contas assim que o livro fala, ó, é fácil ver da equação 1 para 2, só que aí é 20 páginas de conta. Então, imagine o cenário aí de como você dá aula de uma disciplina que de você abrir uma equação do livro para a segunda é 20 páginas de conta sem ter a menor estrutura, sem ter um equipamento de gravação, para a gente tentar fazer isso num quadro. E aí, a solução que eu tentei vendo com os alunos, a gente sentou para ver, né, a gente chamou no WhatsApp, foi, vamos fazer via tutoria. Vocês vão abrir as contas, essa foi a primeira proposta. Então, vocês vão tentar abrir as contas e via WhatsApp a gente vai se virando. Vocês batem foto, vão mostrando as dificuldades que vão tendo aí para ir abrindo as contas. Resumindo, deu pau, né? Os meninos, né, não conseguiu desenvolver, porque é uma disciplina de último semestre, não é uma disciplina que ela é sozinha, o conteúdo, você precisa de inúmeras outras disciplinas, e o trem ficou muito complicado, ou seja, aquela parte que teoricamente eu iria ajudar fazendo, tentei passar um pouco para eles, né, que seria até uma coisa boa deles tentar, mas assim, foi o primeiro ponto negativo, eu vi que os alunos tiveram muita dificuldade, e aí a gente começou a ter problemas na disciplina, na execução da disciplina, né, o nosso cronograma não deu mais para a gente continuar como a gente gostaria, porque os alunos não estavam dando conta de fazer de casa as contas, os exercícios, eu também não estava tendo ferramenta, eu estava tentando resolver algumas coisas, mandando foto e tal. E aí a segunda saída, o plano B, foi o seguinte, beleza, não tem aí os computadores, esses negócios chiques para a gente montar, né, umas aulinhas. Aí eu tentei fazer as aulinhas no PowerPoint, né? Agora imagina uma conta que você faz na mão 20 páginas, fazendo PowerPoint, né? Então, o tempo que eu levaria, né, para montar uma aula, que aí você já gasta para abrir uma conta dessa aí 3, 4, 5 horas para preparar uma aula, até mais. Eu, sinceramente, para montar um slide aí de 20 minutos, eu gastei mais de 20 horas para pôr todas as contas, abrir, para ficar algo degustável para os meninos. Então, assim, realmente, olhando para essas disciplinas, né, de último período dos cursos de exata, eu realmente tive um ponto de vista negativo do ensino remoto, né? O tempo de preparação, acho que triplicou, quadruplicou, ficou gigante, e não consegui avançar tanto eu gostaria. Então, de qualquer forma, a disciplina ficou prejudicada, porque a gente está passando por tudo, porque eles não estão teoricamente fazendo sozinho, mas eu, da parte que eu gostaria de fazer com eles, né, da minha contribuição para facilitar, que é um dos papéis do professor, facilitador, eu acho que ficou completamente prejudicado, né? Então, principalmente a parte matemática, algumas partes de entendimento físico, que a gente só consegue extrair fazendo as contas, infelizmente. Né? Nem sempre a gente consegue extrair tudo só de uma equação. Às vezes, muito dos entendimentos a gente vem das etapas, né? E aí, quando a gente pula etapa, isso complica.
Mas, enfim, né? A estratégia básica que acabou que eu usei foi usar o Google Classroom, que agora a universidade adotou o G Suite. Então, eu tentei procurar na internet aulas, né? Conteúdo na internet, mas essas disciplinas de final de curso de física não são tranquilas da gente achar. Nem inglês, a gente acha muita coisa picada e às vezes não acha aquilo que a gente está precisando para a disciplina. Então, mais um ponto negativo, que é um pouco diferente de disciplinas de cálculo 1, essas disciplinas mais de início de curso, que a gente já acha muita coisa na internet, né? Então, ajuda. E essa disciplina também não tinha isso. E aí eu optei por fazer esses videozinhos e fui filmando, né? Depois eu posso compartilhar lá o link do canal, que a gente está deixando as disciplinas, mas assim, bem a passos lentos. Realmente, ter que montar os PowerPoints com as contas foi bastante desgastante e nada produtivo. Acho nem para mim, nem para os alunos. Basicamente, isso aí, né? E aí, qual foi a outra solução? Então, a gente tentou também, de acordo com os alunos, montar seminários, basicamente. Então, a gente dividiu alguns pontos das disciplinas que, na minha visão como professor, eram chaves, e talvez não ia dar tempo por exemplo, nem eu, nem eles conseguir fazer as contas até, né, nessa modalidade, até chegar naquelas partes. Então, alguns pontos que são, por exemplo, que são conteúdos que são de bastante aplicação e que a gente vê no cotidiano, aí a gente tentou construir seminários um pouco mais voltados realmente para aplicação e ver a característica geral daquele sistema, esquecendo um pouco as contas. Então, a gente tentou construir algumas opções para tentar conseguir fazer a disciplina, né? Mas é isso aí, basicamente, o meu relato, né? Mais negativo do que positivo, né? Então, por isso que eu chamei Se Virando, né? Porque aí a gente teve, no final das contas, comprando aí um aplicativo, chama StreamYard, né? Que dá para fazer transmissão direta no YouTube. Isso aí já ajudou grandemente, porque essas questões, como tem alguns aplicativos, como o OBS, que para quem não está habituado a utilizar, dá muito trabalho para aprender, para organizar. Eu sei que depois que aprende já fica tudo meio mais fácil, mas tem a questão da gravação, depois enviar para o YouTube. Então, esse aplicativo, o StreamYard, que a gente acabou juntando os professores comprando aqui em Janaúba, no meu caso, né, acho que cada caso, né, sua realidade, no meu caso, foi muito bom, porque adiantou bastante a questão de edição, né, de edição de vídeo. Algumas coisas a gente já faz direto lá no aplicativo, já transmite direto ao vivo, já editando, então foi muito bom. Então, e muito simples, uma linguagem muito simples, né, que, vamos dizer assim, uma criança aí consegue usar o aplicativo. Então, isso fez a gente ganhar tempo, no meu caso, de começar a montar algumas aulinhas para os alunos. Aí, isso eu vi que foi positivo, as aulas ajudou um pouco os alunos, mas o volume de tempo gasto para preparar aulas não me ajudou a preparar todo o conteúdo da disciplina. Então, talvez eu vou levar um ano e meio, para preparar o conteúdo dessa disciplina com material no YouTube. Então, para mim, no geral, foi negativo. Obrigado. Professor Erison, muito obrigado também, né? Nós que agradecemos e, na verdade, a gente percebe que talvez, eu acho que deve ser um dos principais focos, né? Para o próximo evento do Forped, talvez, que é essa questão de como trabalhar com esses conteúdos de exatas, porque eu estou percebendo uma reclamação geral dos professores e dos discentes. Então, eu trabalho também com a disciplina que envolve um pouquinho de cálculo, né? Não se compara com a equação diferencial, longe disso, mas a estatística, eventualmente, exige que a gente faça lá, desenhe uma curva, né? Coloque uma equação, faça algumas continhas, mesmo que são contas leves, mas já exige ali um esforço, né? Então, eu precisei usar o Paint, por exemplo, né, para desenhar alguma coisa ou outra. E para quem trabalha com a física pesada dessa aí, uma linguagem simbólica que tem a necessidade de você fazer um passo a passo das contas, realmente eu senti isso mesmo, muitos professores e também alunos reclamando sobre a dificuldade de conseguir acompanhar esses componentes curriculares, né, infelizmente. Mas é isso, a gente tem que, esse ambiente aqui é justamente para isso, né, galera, a gente conseguir criar um ambiente aqui para compartilhamento de experiências,
para que a gente possa aprender. Então, essa demanda do professor Wellison aí, super válida. Eu vou levar para a equipe do Forped, tá bom? Para a gente ver como é que a gente pode alinhar o nosso próximo evento, que vai ser baseado aí no ferramental, né? Como que o ferramental pode nos ajudar em nossa prática docente da melhor maneira possível, né? Quais ferramentas disponíveis e como utilizá-las. Sendo assim, gente, eu quero abrir agora para as perguntas, né? Gostaria que os participantes aí fizessem as perguntas para a professora Raquel, para o professor Wellison, professor Alexandre. Quem puder usar o microfone aí, eu até agradeço, né? Que a interação fica até mais interessante. Eu apertei aqui no levantar a mão. Aqui tem uma, levantar a mão. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Wellison. Professor Wellison, eu, sinceramente, assim, eu sei que não foi sua intenção, longe de mim falar isso, achar isso, mas, assim, você me entristeceu um pouco com o seu relato. Assim, eu gostaria de fazer uma pergunta, eu queria que você respondesse, porque, dependendo da resposta que você me dê, eu vou fazer uma outra pergunta, ou não, tá? Então, a minha pergunta é a seguinte: qual foi exatamente a motivação, sua motivação, para escolher uma matéria, uma disciplina do último período e, pelo que eu entendi, cabeluda, né? Por que essa disciplina? Houve alguma razão? Assim, você poderia me explicar isso? Claro, professora, com muito prazer. Então, professora, aqui em Janaúba, no semestre 2020/1, eu estava com 17 horas aulas. Só para a gente já começar por aí. Então, né, obviamente, abriu-se as inscrições baseadas nas disciplinas que a gente estava do semestre 2021, 2020/1, e que os alunos iam ter interesse em se matricular. Então, eu estava com 4 disciplinas diferentes, todas elas cabeludas. Eu não ia conseguir dar as 4, eu estou pensando que não conseguia dar nenhuma, para dizer a verdade, mas mesmo assim, essa última em especial, os alunos que queriam se matricular são alunos que estavam para formar e que já tinham passado no mestrado. Então, acabou que houve aquela pressão do professor, ajuda a gente vai precisar formar, então pega a disciplina. Mas, assim, eu já vislumbrando que não ia dar futuro, não, entendeu? Tipo assim, a gente vai tentar, obviamente, a gente vai fazer tudo que a gente pode enquanto professor, arrumar ferramenta, se virar, mas, assim, realmente é se virar em algo que não dá, entendeu? Então, assim, eu estava com 4 disciplinas diferentes, então, métodos matemáticos, só para a senhora, já que a senhora perguntou, né? Eu estava com métodos matemáticos, a disciplina só de matemática aprofundada. Semicondutores, né? Semicondutores, que é uma disciplina que eu peguei, terrível. Eu estava com mecânica clássica, né? Então, seria física, então você já sabe, mecânica clássica, e a mais bobinha que estava era a física 3, só que física 3 tinha laboratório, então aqui o IACT não permitiu disciplinas com laboratório serem abertas. Então, sobrou 3 disciplinas, das 3, essa foi a única que os alunos, né, topou pegar dessa maneira, porque também estavam para formar, então foi o único jeito. Não sei se fui claro, professora. Não, foi muito claro, e assim, eu entendi que você teve, assim, teve um problema de não ter um computador adequado e achou os softwares pesados, teve até que comprar um software. Eu não conheço esse software que você comprou. Eu sei o seguinte, entre o cancelamento do calendário e o início do ensino remoto em si, foram vários meses. Eu, por exemplo, ao contrário do professor Alexandre, que é um expert e um AIS no que tange a computadores de vários sistemas operacionais, etc., eu sou bastante limitada, entendeu? Então, eu realmente, essa coisa de se virar, eu sei como é que é, porque eu aprendi tudo que eu aprendi, que
perto de outras pessoas não é grandes coisas, eu aprendi tudo sozinha. Mas, assim, eu fiquei, assim, muito... Eu, sinceramente, fiquei triste com o seu relato. Eu lamento muito que o senhor... Estou chamando de senhor, você pode ser até meu filho. Não teve a mesma experiência que eu tive. Tudo bem que são disciplinas bastante diferentes, mas, mesmo assim, melhor sorte em 2020/1, porque, né, vamos continuar remotos, porque o vírus não quer nos largar e a vacina não quer chegar. Então, muito obrigada. Vamos manter a esperança, né, para que chegue o quanto antes essa vacina. Mas ficou muito claro que cada caso é um caso, né? Quando se fala em componentes... Exatamente. Professora? Realmente aí... Mas fica o aprendizado, né? E fica como que a gente pode cobrar a instituição como um todo, né? Como que a gente pode resolver isso? Qual ferramental que a gente pode destinar para esse tipo de componente específico, né? Muito simbólico, né? Em relação à capacitação do professor. Desafio muito grande. Obrigado, professora Raquel, pela pergunta aí. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Alguém gostaria de compartilhar? Professora Débora, com a palavra. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem? Sim, perfeitamente. Tá, joia. Vou só me identificar, né? Eu sou professora no campus Mucuri e também sou professora de física. Peguei nesse período aí de ensino remoto a disciplina de Física 1 e queria só me solidarizar com o que o professor Wellington falou e também dizer que eu realmente senti dificuldades em ministrar essa disciplina por conta de características que são peculiares às disciplinas de física, de uma maneira geral, né? O professor Wellington já comentou isso aí, né? Mesmo sendo disciplina de Física 1, que eu estaria ministrando, então, eu utilizo um livro que já é um pouco mais puxado, que é do Moisés Nussensweig, e eu costumo abrir todas as contas no quadro. Então, assim, talvez eu já tivesse um passinho a mais, porque eu já tinha todas as aulas feitas em PDF. Mas, por exemplo, o professor Wellington falou do tempo que ele gastou. Meu Deus, eu gastei muito tempo também, porque eu gravei todas as aulas, né? Eu tinha material em PDF, mas qual foi a minha dificuldade? Não sei se alguém passou por isso aí, tudo, mas enfim, eu tinha material em PDF, porém, era só um material de auxílio para a aula, né? Então tinha lá imagens, figura com os vetores projetados, e aí eu ia para o quadro e abria tudo. Mas uma vez gravando as videoaulas, eu teria que ter tudo naquele material. Então, isso aí me tomou muito tempo. E uma coisa que eu não sei se alguém comentou isso melhor e eu perdi aqui em algum momento, mas o processo de edição é muito demorado. Não sei se todo mundo sentiu isso, se alguém precisou editar maior quantidade de vídeos e tudo mais, mas o meu objetivo, porque eu sempre gostei de pegar aquele feedback com os alunos, e os alunos tinham uma necessidade de uma aula mais curta, né? Então, por exemplo, você encontra... Né? Gente, desculpa, eu vou tentar ser bem breve para não atrapalhar muito. Mas você encontra na internet algumas aulas, por exemplo, Física 1, você encontra aulas da Univesp, outras universidades, né, de outros professores, excelentes aulas. Mas eu queria que tivesse uma coisa minha para eles. Então, eu queria produzir a minha aula, porque aí eles olham para você, para a sua aula, e eles têm aquele feeling melhor, aquela sensação de que está tendo aula com o professor mesmo. Então, foi uma decisão minha. Só que isso me tomava muito mais tempo do que apenas, vamos dizer assim, escolher um vídeo que eu sei de excelentes professores que tem. Então, esse foi um problema, né? E aí, gravar o vídeo, editar e fazer aulas curtas de até 10 minutos também me tomava muito tempo, porque muitas vezes eu programava as aulas, lá tinham lá 20 slides. Não, isso aqui não vai dar. 20 slides é impossível. Com todas as contas abertas, como o professor Wellington falou. Então, você pega uma demonstração, porque, em geral, eu cobro muito mais a demonstração do que jogar valor em exercício.
Então, você pega uma demonstração para você conseguir colocar tudo aquilo, e aí, dando a aula, você gasta muito tempo. Então, esse é um problema que eu enfrentei, não sei se alguém poderia, né, o professor Welles até levantou a mão aí, se ele poderia contribuir com isso. E só mais um detalhe, a questão das avaliações. Eu tive um pouco de dificuldade na hora de montar o planejamento das minhas aulas, e eu sou um pouco enjoada para isso, eu gosto de seguir à risca o planejamento ali, pelo menos no tempo, na questão do prazo, eu posso até modificar uma outra coisa, mas o prazo eu tento seguir. E aí eu acabei diluindo muito as minhas avaliações, e aí dando muitas atividades para forçar que o aluno tivesse sempre presente na minha disciplina, de alguma forma, né? Porque se você dá uma matéria e vai dar a prova daí a não sei quantas semanas, eu não tenho muito controle sobre isso. Então, eu decidi diluir bastante, fazer vários tipos de avaliação, e isso também me tomou muito tempo para correção. Então, claro, foi um aprendizado, né? Como a professora Raquel falou aí, a gente vai aprendendo a lidar com a situação, mas eu, assim como a professora Raquel, eu aprovei o ensino remoto por vários feedbacks que os alunos me deram, viu, professora Raquel? Por exemplo, aluno falando que a vantagem de ter a aula gravada é ele poder voltar na aula quando quiser. Eu pedia para que ele anotasse qual o horário, qual o minuto ali daquela aula que ele teve dúvida, na hora da aula presencial, presencial não, é síncrona, né? Aí a gente tirava a dúvida específica daquilo. Então, assim, eu consegui usar muito melhor o tempo com esses alunos, fazendo algo que não era o repetitivo, que é aquilo que você faz em sala de aula. Então, essa coisa eu achei bem legal, né? Aí, era mais para deixar essa coisa aí, ver o que o pessoal tem para acrescentar. Obrigada. Poderia fazer um comentário sobre o que a Débora colocou? Né, então, eu, no total, apliquei 500 provas, né, por baixo, né? E realmente toma muito tempo para correção. E também gasta muito tempo para edição. E também tem muitas aulas boas sobre o assunto na internet, então por que não usá-las também, né? Então, o meio termo, assim, eu não gravei tudo, né? Eu utilizei as aulas das outras pessoas e fiz minhas próprias aulas, né? Então, teve essa dosagem, né? Então, as minhas aulas foram mais mão na massa, pegando o problema e implementando no Scilab, né? A parte de demonstração, de explicar o método, os pormenores do método e tal, eu peguei uma videoaula que estava pronta, né? Então, isso facilitou. Então, para o próximo período, todo o material que eu já produzi já está pronto. Então, eu vou poder, né, quem sabe, né, refazer alguma, né, produzir videoaulas de assuntos que eu não tive tempo nesse período. E, né, essa questão de matemática, gente, é uma caixa de leite, ó. É a caixa de leite com o celular em cima e escrever. Tem vários canais, né, que usam, né, você está vendo o papel e a pessoa escrevendo. Eu acho que faz parte, né, assim, tem muita conta, dá para abrir na mão, em vez de ficar fazendo apresentação e escrevendo isso no LaTeX, né? Então, pega o papel, a caneta e escreve, né, e filma de cima. Eu acho que é a melhor solução para esses casos aí. Isso mesmo, perfeito, né? São muitos desafios aí. Essa questão de... Eu já vi alguns materiais na internet também, professor Alexandre, a pessoa colocando uma câmerazinha, né, de cima para baixo aqui, escrevendo, Isso, né, gravando um vídeo. exatamente. Eu procurei por esse, né? Isso tem pronto, você pode comprar pela internet, só que eu não achei em Diamantina para comprar. E eu moro na zona rural em Diamantina, então a minha caixa, comprar em site é difícil, né? Assim, não tem endereço de entrega, então só se entregar pelos correios. Aí eu tive a ideia e bolei minha própria solução, né? Em vez de ter um equipamento que vai segurar na mesa aqui e ficar segurando o celular aqui em cima, né? Que já tem pronto, né? Eu fiz a minha própria caixa de leite, então foi mais barato, que eu peguei um negócio que estava ali, né, que eu ia jogar fora e adaptei.
né? Não estou falando para você pegar a caixa de leite e fazer, você pode comprar um negócio que já está pronto, mas eu acho que essa estratégia, né, ela é válida. Você pegar um celular, o seu próprio celular durante a aula, né, e gravar o que você está escrevendo. Eu acho que substitui o quadro. Né? E quem optar por isso, a minha sugestão tenha canetas de várias cores. Né? Então, eu sou pai de menina, eu tenho 500 cores à disposição, eu assalto as canetinhas das meninas lá, né? Então, porque fica mais didático, né? Então, você pode substituir o quadro, né? Então, você pode narrar e ir explicando, né? Com a mão ali. E a questão da gravação, né? Isso aí, depois, como você está apresentando lá, na hora, a aula dura 50 minutos, dura 2 horas, se você fizer um roteiro direitinho, dá para fazer aquilo em 10, 20 minutos, você explica. É rápido, né? Mas o aluno pode, não entendeu, ele pode voltar 500 vezes e assistir de novo. Né? E você pode, além de gravar a sua aula, sugerir material de leitura ou outros vídeos na internet daquele mesmo conteúdo para elucidar. Às vezes ele não ficou tão contemplado com a sua aula, mas ele pode procurar uma outra aula que fala a mesma coisa e tentar construir aquele conceito. Né? Então, eu acho que dá para fazer. Né? Às vezes, uma experiência ruim é um aprendizado para a gente tentar melhorar e buscar outras soluções. Eu tive a sorte e sucesso. Eu tinha um problema e busquei a solução. Eu não conheci, em março, eu não conhecia o OBS Studio, eu não conhecia o IPCAM, o Webcam. Assim, de março a agosto, eu aproveitei meu tempo para buscar soluções. Até porque eu estava vendo que as instituições estavam começando o ensino remoto, a gente vai começar alguma hora. Né? Então, eu já comecei a procurar no YouTube como é que usa o OBS, né? E eu acho, professor Wellington, que assim, comprar um software não sei se vale a pena com a diversidade de programas bons, gratuitos, né, que estão disponíveis, né? Assim, talvez aprender o OBS Studio é difícil, eu acho que a gente teve tempo para aprender, entendeu? E assim, eu fiz tudo sem gastar dinheiro, né? A maquininha simples roda as coisas, né? Então, não precisa de nenhum computador gamer para você gravar e editar as aulas, né? Até o YouTube mesmo tem a ferramenta de edição. Se a sua edição é só fazer pequenos cortes, né? Gravar e tirar. Eu falo muito, né? Tá ok, né? Aí, quando você vai fazer edição, eu vou lá e corto todos os nés que eu consigo cortar, eu tiro, né? Então fica até mais fluido a aula depois que edita, né? Tem muito vício, né? De né, entendeu, tá ok. Eu gravo sem me preocupar com isso, depois eu vou lá e corto tudo. Mas dá trabalho, né? Ótimo. Professora Raquel, quer falar alguma coisa, professora? Eu quero. Professora Débora, olha só, pegando um pouco o gancho aí do fim da fala do professor Alexandre, quanto às dificuldades de edição, etc., eu aprendi 2 softwares, tá? O OBS Studio, que é completo, complexo, etc., e um que provavelmente o professor Alexandre acha que é coisa para criança, que é o QuickTime Player. Só que a questão é a seguinte: para minha necessidade, o OBS, apesar de eu ter aprendido, era como se eu estivesse matando uma mosca com um canhão. Eu não preciso daquilo tudo. O QuickTime Player, ele é pequenininho, levinho, tem uma parte de edição, você faz algumas coisas, quer dizer, você faz tudo que eu preciso. Eu fazia tudo que eu precisava. E ele é facilzinho, entendeu? Ele é bem facilzinho. Eu não testei outros, eu testei esses 2. E eu só trabalho com QuickTime Player, porque ele é fácil e me atende 100%. E é bem levinho. E, assim,
que isso que o professor falou, né? A gente teve um certo tempo para aprender, eu me dediquei a isso, me diverti com isso, sendo sincera. Eu falei isso e repito, eu acho divertidíssimo aprender coisas. Assim, acho mais divertido aprender do que até mesmo usar, mas assim, é muito divertido. Enfim, experimente, não sei se você conhece o QuickTime Player. Eu acho que você, de repente, vai ter uma boa surpresa. E não usei o recurso da barra da caixa de leite, eu comprei uma mesa digitalizadora que eu tive que aprender a usar, porque você precisa de softwares para ligar o computador à mesa digitalizadora, e esse sim, eu testei uns 5 softwares, acabei também optando pelo que eu achei mais fácil. Para mim, assim, eu testo um monte de coisa e sempre eu opto pelo mais fácil, porque, assim, né, para ir mais rápido. Então, é isso que eu queria dizer. Eu vou escrever aqui o QuickTime Player para você, se quiser baixar e dar uma olhada, vale a pena, tá? Professor Wellington, levantou a mãozinha aí. Vou voltar aqui à minha fala, né? Eu tinha levantado a mão um tempo atrás, mas aí eu esperei os colegas falar. Então, vocês estão me ouvindo bem, né? Ótimo. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque realmente cada realidade, né, é de uma maneira, né? Então, como eu falei, aqui, por exemplo, eu tenho um computador, só que o meu computador já tem uns 7 anos que eu comprei ele. Tiveram colegas meus que compraram computador novos para trabalhar, então alguns estão usando OBS, um monte de software aí. O meu computador, até para ligar, demora alguns minutos. Então, assim, do meu ponto de vista, eu não estou disposto a pagar R$6.000 no computador para agora, emergencialmente, usar na atividade, né? Não por questões que eu não quero, né? Até porque eu já invisto bastante na universidade, né? Mas a gente também tem outras contas, né? A gente também é ser humano, né? Tem várias dívidas. Então, eu acho que a gente tem que pensar que não é tão simples assim, é porque existe um monte de software e não fez porque não quis. Não é. Pelo contrário, né? Todo mundo, acredito que procurou dentro das possibilidades. O segundo ponto, eu tenho que discordar que, apesar de alguns softwares aí, ter muito tutorial na internet, gasta, assim, muito tempo, né, para aprender, e alguns, mesmo você sabendo, você gasta tempo para utilizar, né? E a questão dos softwares, por exemplo, que permite, por exemplo, esse do StreamYard, que eu consigo já fazer as gravações, já editando simultaneamente e mandar direto para o YouTube, sem ter que fazer processo de edição depois, ganha muito tempo. E aí, como eu falo, a gente não pode colocar as realidades no mesmo patamar, né? Porque são situações diferentes. Aqui em Janaúba, em particular, nós somos 46 professores para atender toda a demanda administrativa. Então, hoje, eu estava com 17 horas aulas em 2020/1, 4 disciplinas diferentes. Não era nem pelo menos as 4 disciplinas iguais, para poder ter uma salvação. Eram 4 disciplinas diferentes. E aí, no remoto, peguei só uma, beleza. Vamos lá. Só que, some-se a isso, eu estou em cerca aí de 7 ou 8 comissões diferentes. Então, a gente não tem só aula para preparar, né? A gente tem extensão para fazer, tem projetos de extensão aprovados que a gente tem que tocar, temos projetos de pesquisa que temos que tocar, temos um monte de comissão e projetos e processo administrativo que temos que tocar. Então, é só simplesmente dizer, agora está tranquilinho preparar a aula, porque não é verdade, né? A gente que é do magistério superior, a gente sabe que tem inúmeras comissões, inúmeros projetos, pesquisa, extensão, de ensino para tocar. Então, tudo isso come tempo. E a gente só tem 40 horas, né? Teoricamente, né? Então, a gente tem que procurar, sim, ferramentas, infelizmente, que dê um pouco de agilidade nesse sentido, né? Então, como é que você faz nesse cenário? Eu não sei, eu não sei como é que é a realidade dos meus colegas nos outros campos, mas eu acredito que não seja igual a nossa, né? Pelo número de professores que tem nos outros campos, pela estrutura física mesmo que tem também nos outros campos, que nós aqui não temos. Então, é muito complicado falar disso, entendeu? Então, assim, eu tenho que fazer pesquisa sem ter laboratório, tem que construir o próprio laboratório do zero,
não tem energia, você tem que se virar, são muitos problemas, não é só a aula que a gente se preocupa, né? Então, falar de ensino remoto para o magistério superior, principalmente, não é falar só da aula que vamos lecionar. Eu acho que é uma discussão mais ampla, né? Tem a ver com as nossas atividades acadêmicas também, porque a gente tem que conseguir conciliar tudo isso, e muitas vezes não só conciliar, a gente tem que relacionar. Às vezes a gente tem que relacionar nosso ensino com a pesquisa também. Então, assim, eu acho que é uma discussão mais ampla, não se resume a simplesmente, eu resolvi meu problema porque eu usei uma caixa de leite e consegui fazer conta. Não é só isso. Eu estou querendo dizer que a discussão ela é muito maior no meu ponto de vista. Obrigado, gente. Só uma coisinha, professor Wellison, eu lembrei, eu até escrevi aqui no chat, eu lembrei de uma coisa, além do OBS, do QuickTime Player, o PowerPoint também faz gravação. Ele grava, ele tem uma opção de gravação também. Eu testei essa opção também. Eu achei razoável, eu ainda preferi o QuickTime Player, mas o PowerPoint grava. Então, quer dizer, você fazer uma apresentação em PowerPoint ou uma conta e ir falando é possível, só para ilustrar. Exato, professora. Foi o que eu tentei fazer, só que o problema é exatamente esse, né? A construção do PowerPoint, né? Isso demanda bastante hora, né? Eu acho que gravar da maneira que eu gravei foi o menor problema, porque o software lá, como eu falei, os alunos preparou como é que chama? Uma vinheta, e aí você já pode usar aquela vinheta para sempre, já é um tempo que você não gasta, só que a apresentação você tem que montar ela, né? Então, é um tempo eterno, né? Nesse caso. Eu só quero deixar claro aqui que a caixa de leite é apenas uma sugestão, né? Aceita quem quer. E eu também tenho infinitas comissões aqui, também participo, também faço pesquisa, também faço extensão, também estou com 3 turnos no ensino remoto, né? E tenho dado conta com a estrutura que é da minha casa, né? Assim, montar o laboratório é uma coisa que você tem que fazer quando você está no presencial, né? Assim, nós estamos aqui há quantos meses em casa, né, podendo se dedicar a isso. Então, acho que falta também vontade para vencer os desafios. Só aproveitando sua fala, então, né, inclusive eu estou aqui na universidade, né, eu não estou estou sempre presencial, né, diferente aí de outros professores, eu não estou no trabalho remoto, então, entende? É isso que eu estou querendo dizer, a gente tem que ter um pouco de cuidado de dizer que falta vontade, muito pelo contrário, né, eu acho que todos os professores que pegaram disciplinas aí tiveram bastante vontade, né, agora a gente tem que discutir, sim, a questão de estrutura, né, mínima para se trabalhar, né. Não tem que repassar essa ideia de achar que os professores têm obrigação de se virar, de ter que comprar as coisas, de ter que se virar para fazer. Isso aí é um pensamento que a gente está adotando, só que, no meu ponto de vista, ele é errado, é equivocado, né? A gente tem muitas obrigações que a gente está falando de serviço público, para prestar um melhor serviço. Então, olha o tempo que a gente está perdendo, né? Vou falar no meu caso, que eu poderia estar fazendo alguma outra atividade de prestação de serviço público que é da universidade, e eu estou gastando para fazer um serviço que, se a universidade tivesse arcado com o mínimo, teria diminuído esse tempo de trabalho. Então, a gente tem que pensar nisso. Eu acho que é uma discussão válida, que a gente tem que levar isso para frente, né? Não cabe. É como se a gente pensasse que eu vou construir uma casa, então o pedreiro vai ter que trazer o cimento, a areia, trazer tudo. Não, peraí. Se criou uma estrutura de ensino, então essa estrutura de ensino ela tem que ser arcada por quem está propondo. É assim que eu penso. Você não vê nenhuma empresa privada aí que adotou o regime remoto, que o empregado comprou o próprio computador, né? A empresa, você pode pegar aí, a maioria das empresas que botou aí o trabalho remoto, foi lá e deu um notebook para o cara trabalhar em casa. Então, por que eu agora vou ter que comprar um notebook, vou ter que fazer tudo para dar essa aula? Então, assim, é uma pergunta que a gente tem que fazer. E não é falta de vontade, né? Porque se fosse falta de vontade, eu não ficaria, por exemplo, aí 20 horas preparando aula, né?
Então, vamos, entendeu? A gente tem que ter esse cuidado de discernir aquilo que realmente é nossa obrigação daquilo que é obrigação do gestor, e não nossa, entendeu? Eu acho que isso é importante a gente colocar nessas discussões. Obrigado, gente. Eu posso só fazer uma pergunta? Professor Wellington, eu fiquei confusa com uma coisa que você falou agora. Você falou que está em ensino presencial ou você está no campus? Porque de vez em quando eu subo também, eu preciso pegar alguma coisa e tal. Eu estou falando subir porque é em cima de uma montanha. Mas você está dando aula presencial? É isso ou eu entendi tudo errado? E outra coisa, Alexandre, eu não estou criticando a caixa. Só um instantinho, Alisson, eu não estou criticando a sua caixa de leite, não. É que eu sempre quis ter uma mesa digitalizadora e não tinha motivo para comprar uma. Então, eu resolvi comprar uma, porque, assim, é muito legal. Eu sempre via os meus colegas da matemática com mesa digitalizadora e eu ficava, mas eu não preciso disso, não vou gastar dinheiro com isso. De repente, eu vi a necessidade e comprei. Mas eu acho, assim, super legal a sua caixa de leite. Eu queria até ter habilidade para fazer uma coisa igual a essa. É que eu não consigo cortar uma folha de papel em linha reta. Imagina ter que fazer um esquema desse. Para mim é inviável, eu não enxergo e não é possível. Agora, professor Wellington, me diz, por favor, eu entendi errado? O que foi que você falou? Você entendeu errado, professor. É que eu adotei o regime semipresencial, né? Então, eu tenho desenvolvido algumas atividades minhas, que são experimentais, do laboratório que eu estou montando, então eu tenho que vir para a universidade, né? Porque eu não vou fazer experimentos de física em casa, né? Na minha casa. Então, eu estou tentando, né? Tentando levantar um laboratório aqui, então eu adotei o regime semipresencial, até porque legalmente eu não tinha nenhuma das condições exigidas lá na portaria para solicitar o período remoto, né? A portaria estava clara, eu não me enquadrava, e eu tinha um monte de atividade que, no meu caso, sendo experimental, é presencial. Então, eu tenho vindo aqui na universidade 2 a 3 vezes por semana fazer minhas coisas, né? Que tem que ir tocando assim, devagarzinho do jeito que dá. O aluno vai também ou não? Não, eu tô tentando fazer, né? Sozinho, né? Porque eu tô evitando o aluno aí, vai ficando mais difícil, né? É um trabalho de pesquisa, né? É um trabalho de pesquisa. Tentando, né? Estamos tentando, né? Devagarzinho, né? Errado, o horário. Obrigada. Mas é isso, eu acho que cada um tem suas diferenças, né? A gente sempre corre no erro, e dizer ao professor, esqueci o nome dele, acho que é Alexandre, não estou criticando também sua caixa de leite, não, meu professor. Muito pelo contrário, eu só estou querendo pontuar sempre que existem diferenças, né? A gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Ah, não, porque eu sou matemático, o outro professor é matemático também, então eu acho que isso aqui é fácil de fazer, o outro também tem que achar. Eu acho que a gente tem que ter cuidado, né? E agora o pessoal que gosta de filosofia talvez concorde comigo, a gente tem que ter cuidado porque cada um tem suas habilidades também. Então a professora já falou uma coisa muito importante. Talvez ela pudesse até ser professora de cálculo numérico, mas não desse conta de montar um sistema como esse. Então, eu acho que cada um tem suas limitações, tem suas atividades, tem suas obrigações, e cada um sabe o que faz. Eu penso nisso aí. Né? Mas, assim, é muito ruim a gente levar esse papo de que... Eu estou só resumindo da minha forma, tá, professor? Mas, é assim, não fez porque não quis. Não é bem assim, né? Eu acho que cada um tem suas limitações, tem a forma de como consegue trabalhar também, e é cada um do seu jeito, cara. Eu acho que isso aí é muito peculiar. Não dá para a gente generalizar e dizer que uma ferramenta vai dar bom para todo mundo. Eu acho que cada pessoa se dá bem com um estilo de fazer algo. Obrigado. Gente, realmente a discussão ela é muito ampla, né? Os problemas, eles são diversos. A estrutura, tem a questão da internet, né? No meu caso, por exemplo, aqui, eu não estou sentado em uma cadeira muito legal, né? Ergonomicamente falando. E aí, poxa, a gente tem que sentar aqui para preparar a aula, sentar aqui para ministrar esse componente, senta no mesmo local para reuniões, para orientar TCC, e no meu caso, eventualmente, estou desenvolvendo uma dor aqui, ó, né, que se eu não levantar para me alongar, a coisa só piora. Então, os problemas são diversos, só que eu creio que
a mensagem que fica é a seguinte, né? O que é que nós podemos fazer para oferecer o melhor para os alunos e alunas, né? Então, assim, como que nós podemos dar o nosso melhor? E eu, como sou do curso de engenharia de produção, eu sou super a favor mesmo de soluções simples, né, com materiais do dia a dia, e que atinja aquele objetivo que eu quero, né? Se eu conseguir atingir aquele objetivo com o mínimo possível, para mim está ótimo, né? Essa é a filosofia que eu sigo desde a graduação. Então, esse ambiente aqui é justamente para isso, para a gente debater, a gente discutir, né, ver as melhores estratégias, ver o que é bom para um, o que não é bom para outro, e assim a gente vai aprendendo, tá bom? Algumas sugestões aqui surgiram, né, da professora Madalena, por exemplo, aqui ela citou mesa digitalizadora, né, custa R$ 300, mais ou menos, né, o preço. Então, são possibilidades que aí uns professores vão ter condições no momento, outros nem tanto, e aí a gente volta àquela questão, né, a discussão é ampla, né, mas o que é que nós podemos fazer, tá bom? E nesse âmbito aí, eu acho que tem realmente pessoas, eu acho que tem um pouquinho de tudo, pessoas que buscam um pouco mais, outras nem tanto, né, eu acho que isso aí é uma questão do ser humano mesmo, né, somos seres humanos, eu acho que tem um pouco de tudo nessa seara aí. Tá bom? Mas, mais alguém gostaria de fazer alguma dúvida, de contribuir com a sua experiência? Eu particularmente gostei muito aqui das possibilidades, né, principalmente de aproveitar materiais já produzidos, né, que o professor Alexandre colocou muito bem aí. Estou levando a questão do professor Wellison, né, de novas ferramentas aí para auxiliar nos cálculos, né, que eu percebo que é uma carência muito grande. Eu queria ouvir um pouco mais de vocês aí, dos participantes. Alguém tem mais alguma colocação? Bom, gente, então, sendo assim, né, estamos chegando no nosso horário, eu só tenho a agradecer imensamente aqui, mais uma vez, como eu comentei no início, né, da minha fala, perante toda essa correria aí, essas tensões do final de semestre, né, vocês conseguiram tempo para compartilhar suas experiências, né, para participar aqui conosco, e para mim foi muito valioso, eu espero que tenha sido o mesmo para vocês, certo? E eu peço que vocês continuem com a gente aqui nesse evento, tá bom? Às 18h30, eu quero comunicá-los aqui, ó, que vai haver uma palestra, né, com o tema Conversando sobre o luto e saúde mental na pandemia, a importância de espaços de escuta e acolhimento. Então, é isso, só queria mesmo agradecer e pedir para que vocês continuem acompanhando a programação do nosso evento. Tá certo? Muito grato. Obrigado. Por nada, professor Alexandre, professor Wellison, professora Raquel. Obrigada. Somos grato demais. Obrigado, pessoal. Foi um ótimo papo. Obrigadão. Maravilha, maravilha. Então... Para onde você quer que eu mande a apresentação? Professora, eu vou lhe mandar um e-mail, tá certo? Manda aqui no... Você não quer mandar aqui? Aí eu mando aqui no chat. Meu e-mail, você não prefere? Eu mando, é mais fácil. Eu anoto aqui. Certo. Copio. Esse é meu e-mail que eu mandei. Vai ser muito útil para a Comissão Forped, para a gente conseguir alinhar aí novos eventos, né? A programação dos próximos eventos. Eu agradeço aí pelos materiais e conto com o professor Alexandre também para os próximos encontros e o professor Wellison, né? E os demais que desejarem participar conosco. Boa noite, pessoal, e muito obrigado mais uma vez, viu? Forte abraço a todos e a todas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.